Quero, de maneira breve, apresentar para vocês o pastor Nivaldo, que vai estar trazendo aqui a palavra para a gente hoje. Ele já esteve servindo na obra há quanto tempo, pastor? 30 anos de ministério. Quem sabe um dia eu chego a essa bênção também. Estou apenas começando o primeiro ano e é um privilégio ter a oportunidade de ouvir o Senhor transmitindo aqui no púlpito a palavra de Deus. Que Deus te use hoje, tá bom? E que a sua mensagem venha de encontro às nossas necessidades e também possa nos edificar. Que Deus te abençoe, pastor. Fique à vontade. Obrigado, irmão. O pastor, como é o seu nome, pastor? Haroldo, nome de gente grande. Na verdade, eu passei 30 anos da minha vida trabalhando como missionário no interior, em todo o Nordeste. E eu estava falando para ele quando nós vínhamos aqui no corredor que eu não tive o privilégio que ele tem, né? De trabalhar num lugar aconchegante, assim, tranquilo, todo mundo com um quartetão desse cantando no ouvido da gente que eu passava. Hoje eu estou privilegiado, eu tenho um pouco de depressão e às vezes eu fico assim meio angustiado, resultado de um trabalho muito denso ou tenso, e escutá-los me dá vontade de chorar, né? Eu quero que vocês não cantem mais hoje, só quando eu terminar de pregar, tá bom? Mas eu dizia para ele da nosso serviço, debaixo das mangueiras, nos lugares de lama, difícil o trabalho, não é fácil, mas a gente, pela graça de Deus, como disse a professora dos menininhos aqui, quando eu dizia, eu não quero mais, alguém dizia, não, tu tem que ir, e eu ia. Então, irmãos, a vida do missionário não é o irmão que me fez o convite, que eu sou agradecido de estar hoje com vocês aqui. Ele me disse, precisa-se de um tema. Eu disse, que tema que eu vou dar para ele? Nós não fomos acostumados a fazer sermões com tema. A gente encontra as congregações diversificadas. Elas estão nas beiras do rio, elas estão em lugares difíceis e não tem tema, tem que abrir a Bíblia e ter intimidade com a Bíblia para poder chegar e dar uma mensagem confortante, acreditar que o Espírito Santo está na obra, está fazendo o serviço, encaminhou, e então a gente acredita que o Espírito Santo vai dirigir o trabalho, a palavra, conforme a necessidade dali. Então, quantas vezes eu digo para minha esposa que eu não posso mais pregar, mas ela diz, tu pode sim, porque aí eu começo a reviver as coisas. Pois é. Então, momentos que a gente passa de muito trabalho e toda essa situação. Então, não tem sermões prontos, mas eu quero fazer como o professor de escola sabatina, né? Ele escutou o Rodrigo Silva dizer, nessas horas a gente senta e pensa realmente. Então, nós já estamos sentados. Então, pegue a Bíblia de vocês aí no livro de 2 Timóteo, e vamos ver um pouquinho sobre algumas coisas que nos deixam um pouco confuso, e às vezes a gente não sabe se posicionar, e eu aproveito enquanto vocês procuram e digo assim, olha, o pastor Haroldo precisa de muito apoio, né, pastor Haroldo? Está jovem, ainda não tem vontade de chorar, só de rir, e agora eu via ele aqui promovendo a compra de um material para que o trabalho possa ser mais levado. Irmãos, colaborem com isso. Parece que uma câmera está aí R$10.000, é isso aí, pastor? Isso, então cada um, quando sair hoje, já deixa um cheque de R$1.000, vai passar. E ele compra aí a prestação no cartão, se não tiver o cheque, deixa os cartões, deixa a senha, né? E a coisa vai ser resolvida. Não é, irmã? Você gostou da ideia? Opa! É isso aí, eu estou fazendo isso para poder tirar a tristeza e botar a alegria, né? Mas que o coração é duro, Hã?
Difícil meter a mão no bolso. E às vezes a gente acaba recebendo de fora do que de dentro, irmãos. Não pode isso acontecer. Então, no livro de 2 Timóteo, ou a carta que Paulo manda para Timóteo, tem uma coisa aqui que nós usamos muito e é de grande importância para que a gente possa entender isso, que nos favorece esse convívio entre irmãos e principalmente com os de fora, já que a lição de escola sabatina, ela queria nos dizer que nós precisamos testemunhar de maneira mais forte desse Deus que nos abençoa, mesmo nós não tendo nenhum tipo de mérito, não é? Porque, como disse o professor, e está escrito, a gente olha a vida daquele povo e diz, povo doido. E, no entanto, nós estamos com mais doidice do que eles. O capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 16, diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e aqui está o ponto que nós queremos, para a educação na justiça. Temos um problema com justiça. Os nossos problemas com justiça, elas são iguais ou muito parecidos com as do tempo de Jesus. A gente observa, por exemplo, quando Jesus entrou em contato com os saduceus e a pergunta foi maléfica e desordenada, não estava presente só os saduceus, como todos os outros fariseus, inclusive os escribas e incluindo toda aquela multidão que gostava de ver aquele bate-boca. Então eles fizeram uma pergunta para Jesus sobre a questão de ressurreição, e Jesus disse para eles assim, o problema que está acontecendo aqui é que vocês estão errando por falta de conhecimento. Então, quase sempre nós temos os nossos conceitos. As pessoas falam de tal assunto e nós, então, criamos partido ou entendemos de uma maneira. Já o nosso opositor entende de outra maneira. O apóstolo Paulo teve muita dificuldade com as igrejas, porque as pessoas tinham ideias diferentes. E é difícil falar da Bíblia quando a teologia nem sempre resolve. A teologia, no meu pensamento, na pouca experiência que eu tenho, a teologia tem complicado mais do que resolvido. Essa é a razão pelo fato de que a gente está cheio de muitas informações o dia todo, através dos meios de comunicação ou dos meios da sociedade, hoje através do visual. E o que a gente entende? E o que a gente encontra? Uma série de informações em cima de uma só situação. Então, nós fazemos partido, nós iremos fazer preferência para este ou para aquele. A gente chega aqui no sábado e escuta o quarteto Fato. Eu queria dizer Atos, né? Mas é outro, né? E a gente diz assim, eu gostei demais. Mas outros que têm outro conceito de música, diz assim, não gostei não, essas músicas aí, a gente está precisando de um negócio mais, né, assim na frente da igreja, que é para animar, num frio desse doido. Aí a gente pega e começa a estar escutando uma música. Mas eu quero dizer para vocês que eu amei, tá? Eu amei, particularmente, sentado ali. Hoje eu vou chegar em casa e dizer para minha filha assim, que minha filha gosta muito de música, ela fica escutando, desculpa, ali está minha esposa, a irmã Michele, e a minha filha, a irmã Luciana, tá bom? Fica em pé aí para eles olharem, para ver como vocês são bonitas, como eu sou bom de bom gosto. Então, irmãos, eu vou chegar e dizer, pronto, estou realizado, hoje eu escutei ao vivo as músicas que eu gosto de ouvir, ser muita zoada, escutando a voz deles cantando, porque quando a gente estuda a música, a gente aprende a escutar as vozes, não o acompanhamento.
né? Não é isso aí ou eu estou errado? E eles afinados, coisa boa. Né, irmã? Você que toca piano sabe disso, né? Que quando o som sobrepõe a voz, não presta, não. É bom a gente escutar a voz. Então, irmãos, o apóstolo Paulo tinha muito problema com isso. Ele disse, olha, vocês têm que aprender sobre justiça, mas não entre vocês. Vocês têm que aprender o que é justiça na Bíblia, o que verdadeiramente Jesus entende como sendo justiça. Fora disso, vai ficar apenas uma ideia de um problema tão grave que vocês vão entrar em desacordo, e esse desacordo vai gerar uma contenda tão precipitada que a igreja vai se dividir, porque cada um vai ter o seu conceito de tais situações, e não é assim. Então, eu queria ver com vocês Mateus. Vamos lá para Mateus. Eu acho lá rapidinho. E a gente vai encontrar uma... Mas eu não... muito obrigado pela água, mas eu estou com frio. Se eu beber uma água agora, eu caio aqui durinho. Sou muito friento. Agora imagina, irmãos, nós éramos acostumados no calorzão e agora o frio nos congela. Eu estou sempre gelado. Em Mateus, nós temos um problema que aconteceu entre Jesus e João Batista. Capítulo 11 de Mateus, tá? Vocês costumam ir almoçar que horas? Na hora que o almoço está pronto? Então já era para estar em casa, né? Porque provavelmente o almoço está pronto desde ontem, já não tem mais almoço hoje, já comeram. Não é assim que a Bíblia diz, que é para a gente providenciar a alimentação do sábado um dia antes? Então eu posso ficar tranquilo, está todo mundo de barriguinha cheia, né? Coisa boa, muito bom, obrigado pela notícia, irmão. Capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 7, eu não sei se na versão que você tem na mão já lhe dá esse título, que fala que Jesus dá testemunho de João. Esse texto todo, a partir do versículo 7 até o versículo 19, fala dessa situação. Porém, quando a gente chega no versículo 18, Jesus diz o seguinte, leiam com atenção e percebam o problema do momento. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus finaliza e diz, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que nós temos aqui é um problema de posição, conceitos. Um julga de um jeito, outro de outro. A gente, quando assiste às informações nos jornais, na televisão, às vezes a gente encontra umas notícias que dizem assim, que mostram cenas de reivindicação de justiça. Muita gente na rua, com faixas bem grandes, dizendo assim, queremos justiça. E quase sempre, quando essas pessoas que estão encabeçando essa forma de solicitação são entrevistadas, quase sempre elas dizem assim, no meio do crime, de todas as coisas que acontecem aí no mundo, é porque meu filho foi morto pela polícia, ou coisas dessa natureza, e nós queremos justiça, porque meu filho foi injustamente morto e tal. Depois a gente vê alguém dizendo, mas ele era traficante, ele já tinha morto não sei quantas pessoas, e toda aquela situação. O que é justiça no nosso conceito, na nossa ideia? Para aquela mãe, justiça era o filho ter ficado vivo, mesmo sendo um grande delinquente, um grande criminoso. Mas no conceito dela, justiça era ter ficado vivo. Para as vítimas daquele moço, justiça foi o que acabou de acontecer. Ele ter sido morto pela polícia para então eliminar logo a situação. Irmãos, e nós?
como estudantes da palavra de Deus, como defensores do reino de Deus, o que é justiça para nós? O que é justiça? Salomão, quando fala, ou o livro da sabedoria, quando se posiciona quanto à questão de justiça, observem bem a situação. Ele diz o seguinte, ele diz que justiça é você proceder no limite. Fora do limite, já se tornou o quê? Injustiça. Digamos que eu tenha um pão, e tá, Rafael, né? Tá só nós dois, Rafael. E o pão é meu. O que é justiça? É eu te dar todo o pão ou cortar o pão no meio e ficar com a metade e tu com a outra metade? Entendeu como é que é a situação? Mas para alguns, talvez, justiça seria eu te dar todo o pão. Eu conheci um pastor que ele dizia assim para mim, Nivaldo, o meu pai era meio precipitado. Ele, quando chegava na igreja, algumas pessoas chegavam e diziam assim para ele, irmão, eu estou passando por uma situação. Ele metia a mão no bolso, tirava o dinheiro todinho e dava para aquela pessoa. Quando chegava em casa, minha mãe dizia assim, vem cá, tu deu o dinheiro todo? Ele disse, dei, ele estava precisando. E agora, como é que a gente vai fazer para pagar as contas? Depois Jesus proverá. Às vezes nós nos posicionamos colocando Jesus numa situação de difícil trato, de difícil posição. Por quê? Porque nós estamos acreditando que justiça é aquilo que nós temos na nossa cabeça. A Bíblia, irmãos, tem mais de 500 vezes, talvez 600 vezes falando de justiça, mas cada vez que a Bíblia fala no aspecto de justiça, nós não temos que apenas ouvir a palavra, mas observar como é que a coisa está se desenrolando. Na teologia a gente aprende que a gente tem que se posicionar da seguinte forma, para que a gente possa entender o que está sendo falado, a gente precisa ver lugar, momento e circunstância. Caso contrário, a gente vai fazer julgamento errado. Então, há muita injustiça que nós precisamos entender. Olha só, Jesus diz assim, João era incriminado por vocês porque diz que ele não comia nem bebia. Ele não comia nem bebia, irmãos? Comia ou não comia? Hein? Mas no conceito deles, João deveria participar de um churrasco. Entenderam? Porque senão João estava pregando a injustiça. Já no conceito de outros, Jesus estava agindo de maneira errada, porque estava comendo em certos encontros sociais e também tomava um vinho puro, que é bom demais para a saúde, entenderam? Para que pudesse, então, estar ali pregando o evangelho para aquelas pessoas de maneira mais agradável possível. Peguem a Bíblia aí em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Está escrito o seguinte. No capítulo 1, no versículo 23, está algo bem interessante para que a gente possa compreender essa situação. Paulo disse assim, já acharam? Já acharam? Eu não estou me importando, não, o comer já foi feito desde ontem, eu já almocei. Eu conheço um mineiro que ele diz assim para mim, ficou pronto, a gente guarda. Pode ser a hora que for. Já nós que tínhamos o costume de, no calor, a gente tem um costume de comer de 1h30 para 2h da tarde, né? Essa hora o pessoal já está merendando, né, irmãos? Então, Paulo diz assim, primeiro, ele escreveu aos Coríntios e disse o seguinte, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Levantem a cabeça, por favor. Escândalo. Você já se escandalizou alguma vez, irmão? Com algum irmão da igreja, você já se escandalizou? Sabe quando é que a gente se escandaliza com o irmão da igreja? É quando, durante a semana, a gente se encontra com ele e tem um problemão, uma tamanha dificuldade, mas quando chega no sábado, ele sobe no púlpito e prega sobre o amor. Né?
Ele sobe no púlpito e diz que a gente precisa amar, que a gente precisa ser mais cortês, a gente precisa ser gentil. Então nós estamos sentados na congregação e dizemos assim, agora eu não entendi. Eu estou escandalizado com essa situação. Esse irmão é doido. Nessa semana ele me tratou o mais mal possível, agora chega, no sábado ele vai dizer que tem que amar para poder então satisfazer a Cristo. A situação de Jesus era viver uma vida segundo o que ele tinha aprendido do Pai, não de homens. Quando nós desenvolvemos conceitos, e esses conceitos estão na mídia, de maneira incrível, é muita gente falando de muita coisa, inclusive de justiça. O que é justiça? Justiça é você fazer assim, 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 assim. Então a gente pega aquela que mais nos agrada e diz assim, essa eu gostei. Gostei dessa. Quando alguém fala outra coisa, a gente diz, dessa aí eu não gostei. O posicionamento espiritual da situação não está no que os homens pensem ou pensam, está no que a Bíblia nos informa sobre a situação. Quando Jesus começa a mostrar uma vida diferente do que os fariseus tinham desenvolvido e toda aquela religião que encabeçava Israel no tempo, eles começaram a se escandalizar em Cristo. Você já foi escândalo para alguém, irmão? Ou você, eu digo você, mas eu estou me incluindo, tá? Porque tem muita gente, eu cheguei na porta da igreja, o irmão disse assim, não gostei que você está falando lá na frente. Eu disse, por quê? Porque você fica, eu estou dizendo você, como se só você faz as coisas certas. Eu digo, já veio você que eu mandei para mim. Olha você falando do você. Vocês sabem, porque são educados e inteligentes, que você é só uma expressão, tá? Mas, na verdade, nós estamos no mesmo barco. Então, a situação é, o escândalo de Jesus para os judeus é porque eles tinham feito um conceito. Observa só, Jesus se encontra com um cidadão que chega para ele e diz, bom mestre. E Jesus diz para ele, por que você me chama de bom? Bom, só meu Pai que está nos céus. Então, Jesus tinha um conceito de bondade herdada do Pai, de Deus. Mas aquele moço tinha um conceito de bondade pela maneira como ele olhava Jesus proceder. Caso contrário, ele não entenderia que Jesus estaria sendo uma pessoa boa. Eu vou tentar ser mais claro. Se alguém procede segundo o seu conceito, o meu conceito do que é justiça, então eu acredito que aquela pessoa é de Deus. Tá? Bom mestre. Quando ele disse bom mestre, ele estava dizendo que Jesus era um homem que representava bem a Deus. Mas quantas vezes, irmãos, a gente encontra alguém chegar na frente, a nossa pessoa, e diz assim que você diz que você é representante de Deus, e então a gente fica perdido. Porque você leu na Bíblia que é assim que deve proceder. Mas a pessoa que se encontrou com você, ela não acredita que é assim, porque ela entende de outra maneira, ela entende nos conceitos que as pessoas fazem, naquilo que ela pode compreender do que seja verdade. Mas se você está vivendo a verdade segundo Deus, a coisa fica muito complicada. Porque as pessoas não conhecem a Deus. E se elas não conhecem a Deus, elas não conhecem a justiça. Então, como é que a gente pode resolver essa situação, irmãos? O que isso causa dentro do nosso meio? As pessoas acreditam que para você ser um verdadeiro crente, você tem que fazer o bem no conceito dele. Ele jamais pode acreditar, como disse o professor, que fez um exemplo muito bom. Eu estava atento, viu, professor? Mereço um 10, eu estava atento, não levantei nem para fazer xixi, nem para beber água, nem para fazer cocô. Eu fiquei dentro da igreja todo o tempo. Você pode fazer um exame de urina lá no banheiro, não vai encontrar a minha. Tá? E aí a gente bebe a água, dá vontade de fazer o quê? Mijar, não é? Aí a gente sai de novo. Aí a gente mija e dá vontade de beber água de novo, não é? Aí a gente bebe água de novo. Aí o que vai acontecer depois? Aí a gente não assiste o culto. E entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra. Costumava conversar com os irmãos e dizer assim para eles, olha,
não sou médico, mas escuto algumas coisas, consegui ler alguma coisa sobre medicina, tinha que ensinar os irmãos lá na beira do rio, no meio do mato, e tinha vezes que eu me enveredava no mato que eu pensei que estava sendo sequestrado, que o irmão dizia assim, então, dessa vez você vai com a gente lá para não sei para onde. E eu rodava e dizia para minha esposa, te prepara que a gente vai morrer. Aqui não tem nada, aqui só tem mato. E de repente, então, abria-se um lugar e vinha crente de todo lado, eu ficava impressionado, mas como é que o evangelho chegou aqui? Da onde saiu esse povo todo? Então, nós tínhamos, sabe, de ser treinado em todas as coisas, porque tem pergunta do tatu à capivara. E aí a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Então, a gente aprende alguma coisa sobre a questão médica, e então, às vezes a gente tem que fazer um chazinho, curar um, fazer um curativo no outro, e toda aquela coisa, e dar uma instrução sobre que isso aqui faz mal, aquilo ali não faz, pode comer esse aqui tu me dá um pedaço que eu também quero. Então, irmãos, é uma vida bem interessante. Eu queria que todos vocês fossem missionários, tá? Mas vocês são missionários. Então, a palavra de Deus, ela está nos dizendo que nós temos dificuldade desse contato, porque a pessoa, voltando, porque a pessoa tem a dificuldade de como se posicionar naquilo que ele pensa, como você deve viver. Então, na verdade, Jesus foi escândalo para os judeus, tá? Porque tudo que judeu estava defendendo, Jesus dizia, não é assim. Não é assim. Eu, particularmente, não gosto das pessoas dizerem para mim, não é assim, mas eu tenho que ser crescido o suficiente para saber que eu não tenho razão todo o tempo. Eu não sei de tudo. Então, às vezes, a pessoa diz, não é assim. Quando Jesus disse para aquele moço, olha, bom é meu Pai que está nos céus, ele escandalizou a ideia daquele homem do que era ser bom. Porque você e eu podemos beneficiar uma pessoa a vida inteira. No dia que você diz não para ele, ele acabou, né, irmã? Naquele dia ele diz o quê? Que você não é crente coisa nenhuma. Vou contar uma historinha para vocês? Posso contar uma historinha? É uma história que passa do jantar. Tá? Vocês que sabem, história de missionário não acaba nunca, irmãos. É saindo de uma e indo para outra. Cheguei numa cidadezinha do interior do Nordeste. Igrejinha pobre. Você sabe que uma igrejinha pobre? Sabe nada, irmão. Isso aqui é coisa boa, sentado no estufado aí. E então, na hora de sair para ir embora, valisa do lado, difícil acesso. Eu e minha esposa, nesse tempo nós não tínhamos ainda a nossa neném de 16 anos. É uma neném, viu? Estou dizendo aí para o pessoal que ela é neném. Ela tem 16 anos, mas é neném. Então, nós estávamos de saída e quando nós passamos pelo caminho para ir para a beira da estrada, então uma irmã disse, vinha cá, eu estava ali esperando, vem cá. E aí eu disse, vamos lá, vamos perder o transporte, mas vamos lá. E entramos, ela disse, você não pode ir embora sem fazer uma oração aqui em casa, que minha filha está grávida e está perto já de ter neném, deve ser por esses 12 meses. E aí eu disse, tá bom, irmã, vamos entrar lá, vamos lá, fazer uma oração. E eu digo para vocês que eu preciso mais de oração do que orar pelos outros, sabe? Mas a gente tem que fazer aquela situação toda, eu sei que é Deus que está no comando. E quando nós entramos no quarto, a moça estava deitada, mas os pés dela estavam tão inchados, tão inchados. Ela estava toda inchada. E vocês sabem que inchaço numa mulher grávida é perigoso, né, irmãos? Eu cocei a cabeça e disse para minha esposa, não está muito inchada, né? Quantos anos ela tem, irmã? A idade da minha filha que tem hoje. 16 anos. Eu digo, cadê o marido? Está ali. Aí ele veio, um rapaz simpático.
E aí, então, eu fiquei assim, eu disse, então vamos abrir aqui a palavra para a gente poder não orar assim à toa, né? E quando nós abrimos a palavra, então os olhos foram em cima de Paulo, dizendo assim, o que pode me separar do amor de Deus? Será a fome? Será a tribulação? Será a altura? Será a profundidade? O que pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Dizia Paulo. E eu li, então, porque todos os dias nós somos levados ao matadouro, então, o que me pode separar? Será a morte? Será... Terminei de ler, fechei a Bíblia, vamos nos ajoelhar. Minha mente ainda estava lá, para ver se eu não perdi o transporte daquele horário, porque tinha um outro lugar para chegar à tarde, eu tinha que fazer um trabalho a tarde toda, e aí eu não podia perder o transporte. Então nós nos ajoelhamos, oramos, e quando eu levantei, eu peguei, se mantenho aqui, muito obrigado, e tá, saí. Entramos no ônibus, não perdemos o ônibus, entramos no ônibus e eu estava mudo dentro do ônibus, pensando. A minha esposa disse assim, por que tu está tão calado? Estou preocupado. Com o quê? Está preocupado? Com o texto que eu li. Não sei por que eu li aquele texto. Estou preocupado. Aquela preocupação durou uns 30 dias. Depois que chegamos daquele empreendimento, e então eu tinha outras agendas para cumprir, e eu chegava em casa e dizia assim, eu estou preocupado. Com o quê? Com aquela situação lá. Eu não sei porque que eu li aquele texto. Aquele não é um texto para se ler, para se orar por uma pessoa que está na cama esperando uma criança. Não tem nada a ver aquilo lá. Isso está me preocupando. Eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar. E então, se demos um jeito ali na agenda, meio aperreado, meio atrapalhado, arrumei as coisas, botei dentro da valisa e vamos embora. E tiramos para aquele lugar lá depois de uns 30 dias. Chegar em um local, sentar na escala, nesse tipo de trabalho, irmãos, é fazer surpresa para a igreja, e a igreja, então, ela se desequilibra no seu cronograma, porque chegar é uma oportunidade de ter no púlpito alguém que possa ajudá-los de certa forma. Então, está conosco o missionário e está, então... Mas eu não fui ali para isso. Quando eu entrei na igreja, a minha vontade era ver aquela menina lá, com quem? Com um bebê nos braços. E pronto, já estaria resolvido o problema. Mas quando eu entrei, para minha tristeza, eu olhei ela em pé, já sem a barriga, do lado do esposo, a mãe dela não estava, e eu não olhei o bebê. E aquilo me incomodava. Então, quando eu fui para o púlpito, eu comecei, como eu disse para vocês, a gente leva segundo o que o Espírito Santo está dizendo que é para a gente falar, para aquela congregação, e então eu perguntei, cadê o bebê? Ela baixou a cabeça. Quando ela baixou a cabeça, estava respondida a situação. Então, nós fizemos o trabalho, saí, conversei com ela, ela tinha me contado tudo, a criança teria morrido depois de 3 dias de nascido, e eu disse para minha esposa o texto que eu li. Jesus tinha mandado avisar. Vocês entenderam? Irmãos, quando a mulher que tinha um fluxo sanguíneo muito forte e que nada resolvia e que ela não conseguia ser curada de jeito nenhum, às vezes as pessoas batem muito a cabeça com a Bíblia, com essas questões e ficam assim se procurando, por que essas coisas. Mas se Jesus chegasse para um de nós aqui agora de manhã e dissesse assim, professor, como é seu nome? Eduardo, o anjo do Senhor chegasse aqui, Eduardo, seguinte, tem uma proposta para fazer para você. Deus precisa ser glorificado daqui a 10 anos. E a pessoa que ele escolheu para que ele fosse glorificado é você.
Aí você diz assim, uau, puxa, que maravilha, cara, eu não sei, não tem nem expressão, o Senhor me escolheu. Aí tua esposa toda contente, puxa, meu marido, quando eu disser lá na igreja da escola que ele foi diretamente convocado para glorificar o Senhor, daqui a 10 anos, a igreja vai, Eduardo, puxa, eu sabia que era Eduardo. Eduardo é um homem que entende da Bíblia, Eduardo é um servo de Deus, só podia ser Eduardo. Aí o anjo dá a segunda mensagem. Mas ele vai ter um problema de saúde que nada vai curar ele, e ele vai sofrer. Aí agora tua esposa, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, né? Aí Eduardo, não, mas vem cá, não tem outro jeito de glorificar o Senhor? Tem que ser desse jeito assim? Quando Jesus curou aquela mulher, ele disse, essa doença foi para o quê? Para a glória de Deus. Se há 12 anos o anjo tivesse vindo onde ela e tivesse dito, você vai ter um problema de saúde assim, e daqui a 12 anos, então você será liberta, porque o Senhor assim quer, para que ele seja glorificado. Irmãos, nós não queremos problemas. Sejamos honestos. Né? Como é teu nome, moço? Que barítono, não é? Não é você, segundo barítono. Coisa boa, você vai e vem, não é assim? Você gostou de eu falar isso para você? Mas se eu dissesse para ti que tu é péssimo, hein, cara? Tu já não queria mais gostar de mim, não é assim? Aquele cara é doido. Eu terminei de cantar, eu acho que eu sou o melhor cantor da igreja. Ele chegou, eu saí na igreja, todo mundo diz, como é teu nome? Marcelo, né? Marcelo, rapaz, Marcelo, a gente gosta muito de elogio, irmãos. Puxa, você quer fazer alguém feliz? Diz que ele mesmo sendo feio é bonito. Né? Pega assim um cara que não tem dinheiro e quando ele passar por você, você diz, rapaz, você parece assim um homem rico. Ele fica rico sem ser rico. Vocês estão rindo, né? Isso aí. Eu poderia pular dessa história e ir para outra mais terrível, mas eu vou ficar só nessa. E de repente nós vamos passando na casa da irmã, ela diz, vem cá. Eu que sou o representante de Deus, vou apanhar, né? Os idosos tinham umas histórias assim interessantes. Não levem como piada, eu estou só incrementando o sanduíche. Jesus estava mais Pedro, e o homem batia em Pedro porque era discípulo de Jesus. Batia. Depois Jesus disse assim, Pedro, sai daí, tu já apanhou muito, deixa eu apanhar no teu lugar. E foi para frente. O homem chegou e disse, tu já apanhou muito, vai para trás. E tornou vir Pedro e tornou a bater. Entende como é que é a situação? Então, cada uma pior do que outra. Vamos ficar nessa. Então, eu sou o representante de Deus, vocês são o representante de Deus. Lá está o pastor na frente, na porta da igreja, e toda vez que tiver um problema, quem é que se procura, pastor? É o pastor. Caixa de pancada. E se ele errar, ele é doido. Mas a gente erra e não tem problema, né? Irmãos, e eu fui, como diz no Nordeste, com o rabinho entre as pernas. É agora que eu vou apanhar. Ela, senta aqui que eu quero conversar com você. Depois que você saiu daqui, você leu aquele texto. Por que você leu aquele texto? Eu disse, pois é, irmã, eu também levei na minha mente por que eu tinha lido o texto. Mas por que você leu aquele texto? Você está pensando o quê? Eu disse, não, irmã, eu não estou pensando nada, eu só estou querendo que a senhora entenda o tanto que Deus lhe ama. O quê? Deus me ama. Matou a minha neta. Deus deixou de ser bom nessa hora, não deixou, irmãos? Hein? Qual é o meu conceito de justiça? Meu conceito de justiça é que eu tenho que me dar bem toda vez, cara. Entende? Tu entende minha expressão dizendo assim, cara, porque eu perto de ti, tu me bate quantas vezes tu quiser, eu não tenho como me revidar. Tu já viu o teu tamanho perto de mim? Hein? Nossa, ele é terrivelmente grande, ainda é baixo. Eu estava na igreja de São Benedito, ou igreja de São Bernardo, e cantou um quarteto lá que o baixo era como ele. Por favor, não leve a mal, tá, irmão?
É que você tem a altura normal, ele que saiu do ponto. Entendeu o conceito? O conceito de justiça daquela irmã era que aquela criança tinha que nascer como perfeita. Mesmo sem dente, sem cabelo, ela seria perfeita. Porque a gente diz nasceu perfeito, não é? Mas ele nasce sem dente, às vezes carequinha, e já está perfeito. Mas está perfeito para a posição dele. Irmãos, se vocês deixarem, eu vou embora, mas eu vou me embora antes de vocês deixarem. Eu quero dizer para vocês o seguinte: aquela irmã, ela me colocou contra a parede e ela disse que ela não gostava mais de Deus, que ela não queria mais falar de Deus na vida dela, ela não era mais crente coisa nenhuma, que Deus não tem amor por ninguém. Mas ela falou tudo e eu só escutei. A única coisa que eu queria que ela entendesse é que Deus tinha mandado avisar para ela. Eduardo, Deus mandou te avisar aqui. É só um exemplo, viu? Deus me livre de estar profetizando como naquele dia lá. Que você daqui a 10 anos vai passar com uma doença terrível e depois de 10 anos você vai ser curado diretamente pela mão de Deus para que Deus possa ser glorificado. Entende por que Deus abençoava o povo de Israel no deserto, mesmo eles fazendo tudo que não prestava, ele continuava para que o povo pudesse ver que Deus queria que eles obedecessem mais, e aí Deus ia abençoar muito mais. Irmãos, Deus está querendo nos abençoar. O problema é nós que estamos nos separando das bênçãos. Então, irmãos, qual é o nosso conceito de justiça? O conceito de justiça dos fariseus era que Deus deveria enriquecer eles cada vez mais. E todas as vezes que eles tinham problema, era porque Deus não estava sendo bom com eles. Tanto é que eles diziam assim, ó, doença, sofrimento, pobreza, é notícia de que você não está no favor de... Você sabe disso, não sabe? Que eles tinham essa ideia? Porque para eles, justiça era Deus dobrar, dobrar, dobrar. Irmãos, mas o que me chama mais atenção, porque a gente vai finalizar agora, porque eu não sei nem qual é o horário daqui, o horário lá do Nordeste é até onde tiver palavra. Enquanto tiver manga para chupar, vai-se embora, né? Está-se debaixo da mangueira, manga está caindo na cabeça do adorador, e ele está dizendo, glória a Deus, porque a manga caiu, já tem o almoço. Coisa interessante. Se não ficar assim, eu ia contar um bocado de coisa para vocês saberem como é a vida de missionário dentro do mato. Então, mas o que mais me chama a atenção, nessas palavras de Paulo, viu, pastor Haroldo, é que Paulo disse que para os gentios, Jesus era o quê? Loucura. 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 Por que loucura? Porque eles não tinham encontrado naqueles que proclamavam o nome de Deus nenhuma atitude igual àquela de Jesus. Irmãos, eu quero finalizar assim, ó, porque eu quero dizer para vocês assim, ó, porque o quarteto vai cantar e eu quero escutar. Vocês vão cantar 10 músicas agora, né? Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus está precisando, aqui ó, Deus está precisando de homens e mulheres que sejam loucos. Quando você renuncia ao mundo, você é louco. Quando você renuncia aos prazeres deste mundo, você é um louco. Quando você não quer se corromper como este mundo está corrompido, você é o quê? É louco. Você já imaginou que loucura disse aquela mulher para o marido quando ela disse, você sai do emprego, mas você não trabalha no sábado. Isso é loucura para o homem. Entenderam? Entenderam? Se chegasse alguém sensato lá, diria assim para ela, você é louca? O que você vai comer? O que você vai beber? Com o que você vai pagar suas contas? E ela continuava doida. Não vai. Quando eu era jovem, bem jovem mesmo assim, tinha tanta vontade de trabalhar,
E um dia eu recebi uma proposta de uma empresa muito forte para trabalhar, mas a primeira coisa que eu cheguei lá e escutei foi o chefe dizer: você vai trabalhar por turno e nos plantões de sábado. Mas eu queria tanto um serviço, eu queria tanto ter um dinheirinho no bolso. Continuo hoje, até hoje sem ter, não tem nadinha. Entende, irmãos? Você vai ter que trabalhar no sábado. Quando eu cheguei em casa, eu disse para a mamãe: eu vou trabalhar. Ela disse para mim: e como é que ficou a questão do sábado? Eu disse: eu vou trabalhar. Depois que eu estiver lá, mãe, aí o Senhor vai me fortalecer e eu vou dar um jeito de resolver. Não é assim que a gente diz, né? Eu vou lá, eu vou conseguindo, daqui a pouco o Senhor me liberta. Ela disse: não faz isso, meu filho. Eu te sustento a vida inteira. E ela sustentaria mesmo, porque ela está viva até hoje, com 91 anos. Né? Eu te sustento a vida inteira, mas não faz isso. Não faz isso. Então, para os gentios, Jesus era o quê? Um louco! Porque Jesus disse não a tudo que não é verdadeiro, a tudo que é injustiça. Vem cá, vem vocês aqui para cima. Vocês vão cantar agora, vem cá. Vamos lá. Então eles vão cantando e a gente vai pensando: o que é que eu estou praticando de injustiça? Não sabe. O que é que eu estou fazendo de justiça? Também não sabe. Nós não sabemos quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Paulo disse: as escrituras sagradas, elas são versadas em todo tipo de conhecimento, e ela é que nos faz aprender o que é justiça, ela é que nos dá a educação da verdadeira justiça. Irmão, irmã, todos que estão aqui presentes, não importa o que os homens vão pensar, de certa forma, não importa, quando você segue os princípios de justiça da Bíblia. Entende isso? Se Jesus foi escândalo e loucura, você também poderá, em muitas oportunidades, por seguir princípios bíblicos, ser chamado de louco e de escandaloso. Mas se você e eu seguirmos princípios da palavra de Deus, para Deus não será o quê? Porque eu me sento na palavra quando Jesus diz assim, ó: para os homens, a sabedoria de Deus é o quê? Entenderam? Entenderam? Próxima vez que, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, eu conto uma outra historinha bem interessante para vocês. Tá bom? Quanto a isso, vamos escutar os irmãos cantarem.